Salve galera! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, esperamos o mesmo desse lado. Cá estamos nós mais uma vez para mais um react e hoje iremos reagir a um vídeo que mostra a história de São Paulo. Isso mesmo, vamos ver um bocadinho, saber ou ter mais subsídios acerca da cidade de São Paulo. Então, para você que é novo no canal, meu nome é Américo. Meu é Cátia. E nós somos o Casal Esquerminha. Não esqueça de inscrever-se, colocar o like para que a família continue crescendo até dar filhos. Então, vamos ao vídeo. Oi pessoal, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a história da cidade de São Paulo e lhes mostrar alguns lugares históricos nesta cidade. Vem comigo! A região onde hoje se encontra São Paulo, assim como o restante do Brasil e das Américas, era originalmente habitada por indígenas. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e em 1554, os jesuítas chegaram a São Paulo com o intuito de catequizar e alfabetizar os indígenas. Agora eu estou em frente ao pátio do colégio, no centro de São Paulo. Foi exatamente neste local que os jesuítas fundaram o Colégio Jesuíta no dia 25 de janeiro de 1554. E ao redor deste colégio se formou a cidade de São Paulo, originalmente chamada de São Paulo de Piratininga. Piratininga era como os índios chamavam essa região. Agora eu estou em frente à famosa Catedral da Sé, que foi fundada em 1954. E logo em frente à Catedral encontramos a Praça da Sé, que é o marco zero da cidade. Eu vejo que os portugueses têm, na história de muitos países, os portugueses estão lá, passaram por lá, se calhar para deixar aquilo que é a sua cultura. Vimos agora a cidade ali de São Paulo, na sua essência, né? Que os portugueses estiveram lá, depois chegaram os jesuítas em 1554. Uau! É uma história muito maravilhosa. E também vemos que as próprias edificações feitas, né, têm um aspecto português. A própria estrutura, a arquitetura, os compartimentos, sim, a arquitetura. Nós também aqui tivemos, né, nós fomos colonizados pelos portugueses e tem aqui ainda regiões que nós vemos e percebemos que essa arquitetura não é típica de Moçambique, não é? Eu não sei se é o mesmo caso do Brasil, mas vejo aqui, por exemplo, a catedral. Nós temos aqui uma catedral também, está na Praça da Independência também. Um bocado parecido com essa catedral, né? De que? Santa Sé, da cidade de Sé. Acabando nos remetendo um bocadinho aos portugueses, porque eles é que tiveram essa iniciativa, eles é que arquitetaram tudo aquilo, então acaba nos levando lá, essa imagem, né, que estamos aqui a ver, acaba levando-nos lá a esse pensamento de que provavelmente os portugueses também possam ter tido alguma mão na edificação dessas catedrais e das próprias casas. Exatamente, porque aqui ainda há bairros onde tem casas idênticas, só que as pessoas, com o andar do tempo, elas foram edificando, reformando, partindo aqui, acrescentando esses compartimentos, acolá, mas que dando uma olhada geral, tu vês que são casas idênticas e a arquitetura é do colono mesmo. No século XVII começaram as bandeiras, que tinham o objetivo de capturar e escravizar índios, expandir o território brasileiro e procurar por ouro e pedras preciosas. Agora eu estou em frente ao Monumento às Bandeiras, que fica logo em frente ao Parque Ibirapuera. Este monumento foi feito em homenagem às bandeiras e aos bandeirantes.
O Monumento às Bandeiras é muito criticado porque, apesar deste monumento representar o desenvolvimento de São Paulo através das bandeiras, o monumento também simboliza a escravidão e o massacre dos povos indígenas durante o período colonial. No início do século XIX, teve início o ciclo do café em São Paulo. Durante muito tempo, o café foi a principal base econômica de São Paulo e do Brasil. Para facilitar o transporte do café, em 1867 foi criada a São Paulo Railway, a primeira ferrovia paulista. Agora eu estou em frente à Estação da Luz, uma das principais estações ferroviárias. Quando víamos o monumento, me lembrou, temos um monumento, não é idêntico, mas é a Praça dos Trabalhadores, na Vitória, chamamos de Vitória, né? Na terminal, para quem conhece a cidade da Baixa, tem lá uma senhora com cobras, nós chamamos de Senhora das Cobras, né? Em nosso dialeto, uma camanhoca nesse caso, né? Então, tem mesmo, o material que foi lá usado é o mesmo material que consigo ver nesse monumento das bandeiras. É claro que há opiniões, há divisão de opiniões, há outros que dizem que não gostam, nem comentam acerca do monumento por causa da representação da escravatura, para aqueles que ainda sentem aquela dor, né, do passado. Então, agora estamos num momento de paz, há pessoas que já não lhes cai bem verem esse tipo de coisa, mas é a história que deve se manter para se contar de gerações em gerações. E também porque não há um país que tomou independência sem antes haver alguém que sofreu para isso acontecer. Não é? Houve lá pessoas que tiveram iniciativas, estiveram em frente a essa batalha, a essa revolução, não é? Então é preciso, de alguma forma, o fato de fazer essas estátuas, esses monumentos, não indica que foi feito para nós voltarmos ao tempo, não. Exato. Mas simplesmente para nós tomamos aquilo como um símbolo, né? Uma coisa que nos faz lembrar onde é que é a origem, onde é que nós viemos e até onde nós chegamos, não é? Exatamente. Quem esteve lá batalhando, também porque nossos filhos costumam conhecer mais a história a partir também dos monumentos que são feitos. Porque nós passamos do monumento e o filho pergunta, pai, aquilo, por que é assim? Por que tem uma pessoa assim? Por que fizeram assim? Então, assim, a história continua a repercutir, não é? Exatamente. Gerando mais conhecimento. E posso entender agora que o café representa o Brasil mesmo, porque está-se a cultivar o café desde 1800 e tal. Já perceberam? Desde 1800 e tal. Então, o café mesmo é a história do Brasil. Marcando também a própria evolução da economia do brasileiro através do café. Agora eu entendo porque é que na casa do brasileiro sempre tem que ter um cafezinho. Eu acredito que não havemos de ir para a casa de um brasileiro e sair sem tomar café. Não é possível, não será possível. Teremos que tomar um café. De São Paulo, localizada no centro da cidade. Inicialmente, a produção do café era feita com mão de obra escrava. Com a abolição da escravatura no século XIX, os latifundiários começaram a empregar imigrantes, especialmente da Europa e do Japão. Agora eu estou na Avenida Paulista, uma das avenidas mais conhecidas de São Paulo. Essa avenida foi inaugurada em 1891 e nessa avenida muitos barões do café, os grandes produtores de café, construíram as suas mansões. E um exemplo de uma mansão desta época é a Casa das Rosas. A Casa das Rosas foi construída em 1935. Hoje, a Casa das Rosas é um espaço cultural que recebe muitos eventos e exposições de arte.
Além da grande produção de café, em meados do século XX, São Paulo também recebeu muitas indústrias, especialmente automobilísticas, o que estimulou a migração de brasileiros de outras regiões a São Paulo, especialmente nordestinos. Este grande movimento de migração a São Paulo contribuiu para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Agora podemos perceber que um país ou uma cidade para desenvolver é preciso ter algumas indústrias lá que vão empregando os seus cidadãos, né? E daí com o que ganha começam a construir mansões. O caso do café, vimos ali os barões, né, do café que estavam abrigadas, né, na avenida, que criaram a Avenida Paulista. Então nos tempos faziam mansões que até hoje agora já viraram casas da cultura, casas onde são lá contadas histórias daqueles tempos. Isso é que se chama preservar a identidade e a cultura de um país. Exatamente. No final do século XX, São Paulo se tornou o maior polo econômico e a maior cidade do Brasil e da América do Sul. Hoje, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, com mais de 12 milhões de habitantes, imigrantes de todos os cantos do mundo e um dos maiores PIBs do planeta. É isso, pessoal! Eu espero que você tenha gostado de aprender um pouco sobre a história de São Paulo. É importante que você saiba que eu não sou professora de história, então tudo que eu falei neste vídeo foi baseado em pesquisas que eu fiz. O objetivo deste vídeo não é ensinar história, e sim passar algumas informações interessantes sobre essa cidade maravilhosa. Eu gostaria de saber se você gostou deste vídeo, o que você mais gostou. Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. É muito importante saber a história de qualquer um que seja o país, qualquer um que seja a cidade. Exatamente. Principalmente se não for por causa de conhecimento histórico, mesmo tipo... na aula de história é obrigatório, nós temos conhecimento disso. Mas principalmente para nós, os estrangeiros, quando, caso visitemos o país, nós possamos saber quais são os sítios onde nós podemos visitar, por exemplo, porque marca a história do próprio país. Não é? Então é importante, eu acho que foi muito útil mesmo esse vídeo, para podermos saber um bocadinho mais da história de São Paulo. Saber mais do que saber que existe somente a Avenida Paulista, não é? Há outras coisas, há outros locais que são também históricos, importante visitar. Exatamente, eu já sei que a Avenida Paulista nos tempos abrigava os maiores barões do café, estás a ver? Então, que os portugueses estiveram lá, jesuítas, imigrantes japoneses, etc. Então, foi uma história interessante que podemos acolher um bocadinho de subsídios acerca de São Paulo, porque não é só ver nas novelas, nos filmes, falar de São Paulo, mas é preciso ter subsídio para podermos falar com toda certeza acerca de São Paulo particularmente. Então, este foi mais um React e esperamos que vocês tenham gostado e prometemos voltar no outro.